Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma live que eu apareço de surpresa por aqui. Deixa eu só baixar aqui. Peraí. Aí. É, Vamos lá. Hoje eu decidi fazer uma live diferente. Claro que eu já tenho um tema aqui, mas eu queria que você sugerisse um tema para a gente conversar. Eu sinto que normalmente eu chego aqui e já tenho os assuntos e tudo mais, então dessa vez eu queria que vocês, se vocês tiverem, claro, um tema para sugerir, bora lá. Ou se tiverem, algumas questões específicas, estou aqui para responder. Claro que eu já vim preparado com um tema também, né? Mas eu acho que cabe eu abrir esse espaço aqui também. Enquanto isso, conta aqui para mim, a cidade, o estado de onde você assiste a live. Eu sempre falo, mas vou repetir, né? Estou aqui em Maringá, no Paraná, né? Então, se vocês quiserem comentar. E, aproveitando para sugerir o tema também, podem ficar à vontade. Enquanto isso, vamos aguardar o pessoal chegar e aí a gente começa a falar. Tá? Começa a falar mais, no caso. Uhum. Ok. Ai, gente, eu tirei aqui sem querer um negocinho. Pronto, voltei. Ó, a Rafaela mandou um boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Obrigada por estar aqui, tá? Vamos fazer um conteúdo bem legal. O Guilherme é do Rio de Janeiro. Obrigado, Guilherme, por estar aqui com a gente, tá? A Elizabeth de Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Boa tarde, Elizabeth. Obrigado, tá, por estar acompanhando. A Rafaela também do Rio de Janeiro. Obrigado, Rafaela. Mas vamos lá, então, gente. O meu óculos. Vamos lá. Eu, na verdade, sim, como eu sempre falo, eu recebo muitas dúvidas no privado. Algumas eu gosto de trazer em live, outras, enfim, faz posts e tudo mais. E eu queria, por que que eu tive a ideia de falar, de repente, para sugerir um tema, né? Caso alguém tenha alguma questão em específico, assim, a gente conversa aqui, né? E muita gente fala para mim assim, Leandro, porque você vem com as lives prontas e tudo mais, o que você acha de sugerir um tema para a gente falar ali na hora? Beleza, assim, mas muitas das coisas que eu falo, assim, que eu tô quando a gente tá ao vivo aqui, é na hora de fato, né? Você tá ao vivo ali. Claro que existe uma preparação, mas é ao vivo, né? Então, é isso. Ó, o João é de Telêmaco Borba. Boa tarde, João. Para quem não sabe, eu sou natural de lá também, né? Então, boa tarde. O Magnus também mandou boa tarde pra gente. Boa tarde, Magnus. Enquanto vocês não têm, tema ou dúvidas, eu sei que pega muito de surpresa, assim, né? Mas eu vou preparar melhor a questão de sugestão de tema. Eu sempre tenho um tema, assim, para falar, quando eu faço as lives e tudo mais. E eu acho que algumas coisas a gente não pode deixar passar, né? Que eu ando vendo muito, assim, né? Eu falo muito de... Já falei isso aqui, eu acho, mas vou falar de novo, né? Sobre a questão do... duas coisas que eu recebo muito, né? Aqui no meu inbox, né? Se eu fosse colocar ali num top 3, né? Seria... Acho que a primeira é currículo, de fato. A segunda é LinkedIn, a terceira é entrevista, assim. E são assuntos que o pessoal tem muita dúvida, de fato, assim. E eu trouxe aqui um material para compartilhar com vocês que eu já produzi, né? Mas eu queria falar com vocês, assim, sobre isso, né? Para gente, para vocês entenderem na prática como que é, nesse sentido, assim, quando eu digo alguma coisa, ou quando eu escrevo alguma coisa, né?
eu acredito que o LinkedIn é né, uma dor de muita gente que assiste aqui, né, e tudo mais. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Acho legal falar. Espera aí, gente. Opa. Eu faço isso toda vez, gente. Eu esqueço. Bom, vocês estão vendo? Comenta aqui para mim. E daí a gente continua, tá? Só me comenta se vocês estão conseguindo ver certinho. Que daí a gente já. Deixa eu voltar aqui para cima. Opa, aqui. Deixa eu voltar aqui para cima. Aí a gente já começa falando. Né? Vocês estão conseguindo ver? Alguém pode me sinalizar assim? E me ouvir também, né? Gente, com certeza, né? Vocês estão comentando sim, é porque vocês estão me ouvindo de fato. Mas esse sou eu, né? Vamos lá, então. Ok, quando, né, a gente pensa em LinkedIn e tudo mais, eu sempre falo, né, que me trouxe muitas coisas e me traz ainda, isso de fato não é para vender nada, né? Até porque eu ajudo muita gente de forma gratuita, faço muito trabalho voluntário, então assim, muitas dessas dicas eu não tenho retorno, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Que muita gente vem falar para mim, Leandro, mas, né? De fato funciona, eu faço aqui para mim, não resolve para nada, você está ganhando alguma coisa e tudo mais. E não, gente. Como eu falei, eu sempre dou dica de graça, orientação de graça. Muita gente consegue a recolocação através das dicas e tudo mais. E é claro, assim, ó, o que eu falo, né? Eu sempre produzo material gratuito para ajudar vocês. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse artigo aqui, que eu acho que é uma dor de quem, né, tem LinkedIn. Eu acho que ele ficou um artigo muito bom e a gente pode estar falando sobre ele. Vamos lá. Ó, então, eu trouxe aqui 7 dicas para vocês serem encontrados pelos recrutadores. E eu sou um recrutador. Então, assim, eu fiz esse artigo com essa minha visão, com base no que eu experimentei de candidato. E tem funcionando. Né? Eu já começo aqui com essa frase: não basta ter um perfil campeão, ele precisa ser estratégico. Né? Um perfil campeão, na verdade, vocês vão observar que é aquele que está preenchido os campos que são requeridos pelo LinkedIn, né? Como foto, título, enfim, né? Os campos obrigatórios ali. Mas não necessariamente, né? Ele está campeão, ele vai estar estratégico. Por que eu falo isso? Porque vocês acham que colocar no título, né, em busca de recolocação, o título é esse aqui, ó. Funciona? Não, né? Porque não é a forma que a gente busca. Inclusive, eu fiz uma live sobre isso com a Priscila, foi muito legal. Se vocês puderem assistir, assistam, porque vai ajudar muito. Então, assim, pensando nisso, né, eu trouxe algumas dicas para vocês deixarem um perfil estratégico e vamos lá. Ó, quando a gente fala em perfil campeão, a gente pressupõe que é para você preencher as informações essenciais, foto, resumo, experiências. Tá, você pode colocar qualquer coisa ali que ele vai acusar como campeão, mas eu pergunto para você, de fato tá estratégico? Não, né, porque a gente pensar ali, você jogou qualquer informação, né? E eu trouxe aqui, embora não seja obrigatório, capriche na foto de capa. Porque dá diferença quando a gente vê uma foto de capa, né, que remete ao que o profissional faz. Causa aquele impacto visual, né? A gente é movido ao visual, eu diria. Então, quando você olha um perfil com foto, né, um perfil com foto de capa, gera aquele impacto visual para você. Isso é fato, assim. Né? Então, no meu, provavelmente vocês não consigam ver agora, mas eu tenho uma foto de capa lá. E é algo que é bem interessante. E a foto de perfil. Né? Eu sempre deixo minha foto de perfil pública, para quem, né, não é minha conexão também ver e tudo mais. Então, acho legal, assim. Eu já falei isso, mas eu gosto de conversar com quem tem foto, né? E aqui eu comentei ainda, né, que o próprio LinkedIn indica o campo a ser preenchido, né, que você precisa deixar campeão.
E a importância de manter um perfil atualizado, né? A gente sabe dessa importância. Às vezes eu converso com profissionais que de repente já finalizaram a graduação e não está sinalizado ali, já saíram da empresa, não está sinalizado ali, e tudo bem, assim, né? Eu sei que às vezes a gente sai de uma forma tumultuada e a gente não quer sinalizar que saiu da empresa, mas eu conversei com gente que já tinha saído da empresa há um ano, né, e não tinha essa informação. Então, é importante vocês manterem atualizado. E aí, aqui, essa estatística é do LinkedIn, tá? Usuários com perfil campeão veem atualizações mais relevantes em seus feeds e recebem mais visitas em seu perfil. Isso é um fato e eu, né, sou testemunha desse fato porque comigo funciona. Então, gente, se for ficando em dúvida, vocês podem ir deixando nos comentários que depois eu olho. É que agora eu não estou conseguindo ler, mas depois eu olho os comentários de vocês, tá? E aí a gente vai conversando. Quando a gente fala, né, a próxima dica, né? Quando a gente fala do título, né? O título, para quem não sabe, não sei se vai dar para ver aqui, vai sim, ó. É isso aqui, ó. Fica embaixo ali, né? Tem a tua foto, teu nome e título. É bem importante porque é uma das primeiras coisas que a gente vê, né? Quando a gente fala ter um título estratégico, me desculpa, mas é uma coisa que a gente bate muito, né? Falar em busca de recolocação desempregada, em busca de novos desafios. Eu sou muito sincero nesse sentido. A gente tem milhões de profissionais em busca de oportunidades. A gente está vendo a situação do país, né? Então, eu conversei com um profissional que falou assim para mim: eu deixo assim, né, para de repente comover o recrutador ou o selecionador. Não, gente, eu posso dizer para vocês que isso não vai influenciar, porque a gente está procurando um profissional, né? Então, vocês colocarem esse tipo de informação vai mais atrapalhar vocês. A gente sabe da situação, mas a gente também precisa encontrar o melhor profissional naquele momento ali, né? E aí, é por isso que a gente fala, né? Não colocar em busca de recolocação, desempregado em busca de novos desafios. Se eu digitar aqui desempregado, vocês podem testar isso depois. Vocês vão ver que vai aparecer muita gente. E eu não vou saber o que essas pessoas fazem. Eu não tenho tempo de ficar vendo e a tentar adivinhar o que você faz. Então, por favor, me diga o que você faz, né? Através do teu título. Ajuda você e me ajuda. Por exemplo, eu trouxe aqui um profissional de departamento pessoal. Ele pode deixar ali recursos humanos, departamento pessoal, administração de pessoal, enfim, N possibilidades. Mas assim, você percebe que aqui você consegue identificar o que ele faz e não necessariamente teve esses termos em busca de recolocação, desempregado, em busca de novos desafios. Inclusive, para vocês sinalizarem que vocês estão em busca, tem o selo Open to Work, né? Então, já é um caminho. E aí, eu sempre faço essa pergunta, né? Seja para cliente, né? Seja para quem me procura. Quais as principais palavras podem ser utilizadas para encontrar meu perfil no LinkedIn? Então, assim, né? Pense comigo. Se eu for procurar um profissional de fotografia, nossa, veio aleatoriamente na minha cabeça. Eu não vou digitar lá desempregado, né? Eu vou digitar fotografia. Então, vocês têm que ter essa visão, né? Nesse sentido, assim. Tá. Isso aqui é bem importante, gente, de fato. É bem importante. Escreva um resumo atrativo, né? Ok, quando a gente fala resumo atrativo, né? Pode abrir muita margem, né? Eu tenho um modelo assim. Eu vou compartilhar aqui o meu modelo com vocês. Eu acho que não está revisado, não. Né? Mas eu vou compartilhar aqui para vocês verem como que tá o meu. E aí vocês já vão entender um pouquinho, tá? Como eu fiz o resumo e o que eu acho, né? Tá, gente, isso aqui é a minha opinião, tá? Não vão sair, né, achando que eu sou o dono da verdade. Eu sempre falo isso, eu não sou. Mas algumas coisas que funcionaram eu tô passando aqui para vocês, né? Vamos lá. Eu acredito que vocês estão vendo agora. Ai, cadê, gente? Aí. Ó. Então aqui eu sempre já começo, né, falando, né, para vocês ser muito bem-vindo ao meu perfil, conta um pouquinho da minha história. De fato, eu pensava que ia jogar vôlei, né, mas não deu certo por N motivos,
lesão, enfim, um monte de coisa. E, assim, eu jogo vôlei até hoje porque eu gosto, né? Então, assim, percebe que já gera uma conexão aqui, né? E aí eu comentei como que eu entrei na área de RH, as experiências, né? O que eu faço, o que eu escrevo no LinkedIn, né? E fazendo um convite, né? E aí uma chamada ali, né? Para você acessar meu perfil, me adicionar, enfim, se quiser falar comigo também. Percebe que, assim, ó, eu não escrevi muito porque eu acho que não precisa. É um resumo. A gente está falando de um resumo, mas eu te contei um pouquinho da minha trajetória, né? Se você quiser ler mais sobre mim, as vagas que eu contrato, né? Enfim, você vai ler nas minhas experiências, mas aqui você vai ter uma visão geral do que eu faço, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu falo, né, de um resumo. Deixa eu parar aqui. Quando eu falo de um resumo estratégico, deixa eu abrir aqui. E, né, como eu sempre digo, é um resumo, gente. Então, não vão escrever ali uma tese de TCC, né? Então é isso. Isso se torna atrativo, porque percebe que vocês veem no meu perfil, nossa, que legal, ele joga vôlei, né? Jogou, joga. E aí ele trabalha com RH e tal. Nossa, que interessante, né? Talvez valha a pena eu chamar ele para uma conversa, né? Beleza. É isso, né? Você tem que chamar atenção. E aí é seu, né? Porque, como igual eu falei, como é seu, né? Tem que ter a tua cara. De fato, não adianta você pagar para alguém escrever e tudo mais, tem que ser você, né? Tem que vir um pouquinho do teu coração, eu diria, né? A gente sempre é ensinado a só falar do profissional, mas eu acho que vale a gente ter aquele toque pessoal ali, né? E eu gosto de levar muito isso nas minhas publicações também. Então, eu acho que isso é importante, né? Tá, vamos para o próximo. E aí, como eu falei, se vocês tiverem dúvidas, podem trazer, tá? Que a gente vai falando e aí vai respondendo as dúvidas, tá? Vou até colocar aqui fixo o bannerzinho, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ok, ó. Então vamos para o próximo, né? A questão de usar a palavra-chave, né? Bom, a gente bate muito nessa tecla. Na live da Priscila eu falei, em todas as lives eu acho que eu falo. E assim, dada a importância disso daqui, e é o que vai ser o diferencial no teu perfil, né? Eu trouxe aqui voltado para. Claro que as palavras-chave são utilizadas para N fatores, mas eu trouxe aqui visando o recrutador te encontrar, né? Então, teu perfil precisa conter as palavras-chave, tá? Então, você tem que ter palavra-chave no título, resumo, competência, descrição de experiências, tem que ser espalhada e não pode ser solta, né? Então, por exemplo, sei lá, currículo é uma palavra-chave, de fato, né? Então, se você for escrever lá nas suas experiências, você pode colocar assim, a triagem de currículos através da tal, 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 tal. Então, assim, é isso, sabe? Você contextualizar a ação, né? Contextualizar o que você fez. Não soltar a palavra ali, currículo, vai ficar muito solto, né? Então, é importante a gente contextualizar, tá? E aqui eu acho que eu já falei também do mapa de vagas. Vai ajudar vocês, mapa vagas de carreira. Eu deixei aqui o link, vocês podem acessar depois. Já mostrei também. Mas lá vocês encontram o cargo com as principais palavras-chave. Então, isso ajuda muito vocês a construírem um perfil estratégico. E aí eu coloquei, né, que tem diversos material gratuito. Você pode olhar as vagas que você se candidata, que vai ter palavra-chave também. E assim, gente, uma coisa que eu percebo e cabe eu falar aqui. Quando vocês vêm me pedir dica do perfil, eu sempre dou, sempre olho no geral. Mas eu acho que cabe a vocês fazerem, buscarem informação, tá? Não fiquem, eu sempre falo isso, né? Não fiquem esperando, né? Eu dizer tudo para vocês, porque não dá, né? Como eu falo, eu olho rápido ali, né? Claro que quem é meu cliente é outra história, mas se a gente está falando de várias pessoas que me procuram, não teria tempo de eu olhar detalhado cada um. Então eu olho no geral e aí vocês podem constar materiais para ver no mais detalhado assim, porque com certeza vai diferir. Escreva suas experiências, isso aqui é bem importante. A gente pega muitos profissionais que não escrevem, né? E eu trouxe até um exemplo aqui, uma analista de RH pode ter diversas funções.
ele pode ser voltado para o departamento pessoal, para o treinamento e desenvolvimento. E eu já trabalhei em empresa que era assim. Era analista de RH, e aí, né, tinha os analistas de RH do treinamento, mas o título de cargo era o mesmo. Então é importante vocês sinalizarem, né? E outra coisa também, né? Muitos cargos eles têm nome diferente. Né? Às vezes é um nome lá totalmente diferente, mas é um cargo popular. Popular não, né? Olha, um cargo que as pessoas conhecem por outro nome. Né? Isso acontece bastante. Principalmente às vezes as pessoas colocam termos em inglês e tudo mais. Então é bom vocês cuidarem com isso também. Por isso descrevam, tá? Às vezes a gente bate o olho no cargo e não tem descrição, a gente não sabe exatamente o que é. As competências. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Acho que vocês devem saber, mas eu vou compartilhar onde que ficam as competências, tá? Cadê meu perfil, gente? Peraí. Que aqui é tudo na hora, né? Real time. Deixa eu compartilhar aqui. Eu gosto de mostrar, gente, por isso que eu fico compartilhando toda hora alguma coisa aqui. Então, as competências, elas estão aqui. Eu coloquei algumas, cabem 50. Importante vocês utilizarem as palavras-chave. Percebe que tem esse selinho aqui, tá? É o selo de competência do LinkedIn. Significa que eu passei no teste. Eu acho que é 25 perguntas em inglês, tá? Não se preocupem se vocês reprovaram, vai aparecer aqui. Mas se vocês forem aprovados, vai trazer aqui do lado as competências que vocês passaram. Mas é importante vocês colocarem e sinalizarem aqui, tá? Gente, vou falar das. Não tá ali, mas eu acho importante a gente ter recomendações também. Eu acho bem. Torna o perfil da gente estratégico. Foge um pouquinho, né, daquelas 7 dicas ali para ser encontrado, mas eu acho a recomendação. É sempre legal a gente ler, né, para entender um pouquinho do perfil da pessoa. Depois vocês podem ler as minhas aqui. Mas é isso, tá? Vamos voltar lá para as dicas. Eu tô com um monte de coisa aberta aqui, gente. Tô perdendo as telas. Calma aí que a gente localiza. Voltando, né? A gente já tá acabando esse artigo. A propósito, não sei se eu comentei com vocês, mas esse aqui é um artigo, tá? Eu fiz tem um tempinho já. Eu sempre falo que, né, das palavras-chave, bato muito nessa tecla. E é isso, tá? Caprichem. Networking, né? Ok, aqui é um ponto delicado. Né? As pessoas confundem um pouquinho networking com chegar pedindo as coisas. Na verdade, é uma troca. A gente tem que mostrar de fato que a gente se interessa pela pessoa. Né? E aí, falando um pouquinho de maneira geral, a gente pode, né, interagir por aqui, comentar, publicar conteúdo relevante, adicionar conexões. Mas, gente, não é aqueles comentários vagos, né? É, de fato, algo que agregue e que, né, que você leu o conteúdo da pessoa, né? Então, é isso. Mas quando a gente fala de criar conexões verdadeiras, eu conheci muita gente legal por aqui. Né? Então, eu sempre chego elogiando, de fato, se eu gostar do conteúdo ou de alguma coisa que a pessoa falou, eu vou falar. Senão, não tem muito o que eu dizer. Mas eu sempre chego falando, né, eu gostei do teu conteúdo, foi legal e tal. Então, é isso, né? Gostei da forma que você se posicionou. Então, eu sempre chego, né, quando eu peço uma conexão, eu sempre chego com um textinho ali, dificilmente não, né? Só se de fato eu tô pedindo a conexão, né, para conhecer um pouquinho mais o profissional, assim, mas ainda assim que possível eu já me apresento e tudo mais. Mas é isso, gente. É o networking verdadeiro. Não é vocês chegarem para mim, que é o que acontece, e mandar o currículo de cara. Primeiro que eu recebo muito, segundo que a gente tá aí com a LGPD, então eu não posso. A orientação que eu tive também é essa, não ficar recebendo tanto currículo. Então, provavelmente assim, ó. Às vezes eu tenho que rejeitar a mensagem, enfim. Então não fique disparando currículo, porque não é estratégico. Vocês não sabem a vaga que o recrutador tem. Aliás, se ele disser para mandar no privado, né? Manda, né? Ok. Mas se apresenta, fala ali um pouquinho de você e manda. E aí, se não cheguem fazendo isso, né? Porque a gente
né? Olha quantos recrutadores a gente tem no país. Vamos pegar Brasil, no Brasil. Você acha que todos os recrutadores se conhecem? Você acha que a gente sabe todas as vagas que estão abertas? Não tem como, né? Então, e querendo ou não, né, a gente é lembrado, a gente não vai ser lembrado mandando um currículo de cara, porque assim, ó, é uma coisa que eu recebo muito, gente. E aí, assim, né, não vou lembrar todo mundo que eu recebo, mas teve uma pessoa que eu conversei, né, não vou expor aqui, mas ela trabalhava em alto mar, daí ele me mandou, na verdade é um homem, né? Ele me mandou fotos do trabalho dele, assim, eu achei muito, muito legal. E a gente conversou, ele me explicou um pouquinho o que ele fazia e tal. Percebe que eu lembro muito, eu lembro melhor dele, porque ele me, né, conversou comigo de fato, e não porque ele já chegou me mandando o currículo dele, né? Então é isso, é vocês serem estratégicos nesse sentido, tá? É, aqui eu coloquei um meme, né? Não sou a Jéssica, mas já acabei. Gente, eu gosto muito de meme, de GIF. Se vocês, quem percebe assim, agora eu parei um pouquinho, mas eu publicava bastante com GIFs e tudo mais. E eu gosto bastante de meme, de GIFs. É igual eu falei, eu inseri uma coisa que eu gosto, pessoal, na minha escrita, né? Então, por que vocês não podem fazer isso também, né? Ah, gente, não me cancelem, tá? Mas vamos lá. Deixa eu fechar a tela aqui. Vamos voltar aqui. Bom, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui, porque eu fui falando. Mas é isso, gente. Queria mostrar para vocês um pouquinho na prática, tá? Como funciona. Eu sei que é bastante coisa, mas procurem, né, pegar ali. Ah, hoje eu vou criar meu título estratégico. Beleza, vamos focar ali no título. É claro que, para mim, que já tem uma prática, é mais rápido, né? Mas procurem criar ali, procurem entender o que vocês estão fazendo e tudo mais. Não vão pela maioria, né? Eu sempre falo isso. Não vai pela maioria. Procure entender o que você vai fazer. E isso é uma coisa que me diferencia muito, porque de fato eu sigo muito isso. Né? Não vou pela maioria, eu sempre gosto de entender o que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, deixa eu voltar aqui onde eu parei. Ah, aqui. O João Carlos deixou uma pergunta aqui. Faça uma pergunta. As empresas buscar candidatos antenados com o Brasil e o mundo? Eu não entendi muito bem a tua pergunta, João. Mas quando a gente busca ali a gente tem filtros, né, para buscar determinada região, país, enfim. Então a gente busca. Eu até postei sobre esses dias. Eu já tive proposta de fora do país. Então, assim, as pessoas podem utilizar o filtro que elas quiserem. A gente está aberto para o mundo, mas é claro que se a gente pensa assim, trabalho fora do país, idioma. Provavelmente você vai ter que ter outro idioma. Então, isso é um fato e é uma realidade que eu trago aqui. Eu acho que no post que eu fiz não ficou muito claro isso, mas quando a gente fala em trabalho, né, por exemplo, sei lá, para uma empresa americana, né, dos Estados Unidos lá, provavelmente você vai ter que ter um inglês. Então, assim, entende? Assim, mesma coisa eu te falar para trabalhar numa empresa brasileira seria complicado se não ter o português. Então, assim, é isso, né? A gente tem que ter isso em mente, mas pode acontecer sim. Né? As empresas buscam candidatos a nível, algumas, né? A nível mundo, eu diria. Então, pode acontecer sim. Mas a gente tem filtros para barrar, principalmente quando é vaga aqui Brasil, a gente tem filtros para barrar somente os usuários que a gente quer de determinado, ou do Brasil ou de determinada região. O LinkedIn tem esses filtros, tá? Não sei se eu te respondi, mas se eu não te respondi, você pode comentar aqui. Porque de fato eu não entendi muito bem assim a pergunta, tá? A Bruna comentou que precisa enriquecer a página dela. Ah, sim, eu acho, né? E que legal que você viu isso, assim. É bem importante quando a gente percebe que a gente tem algumas melhorias para fazer e bora lá, assim. Eu tenho bastante material gratuito que pode ajudar e fica à vontade para utilizar, tá? Boa tarde, Suzana. Obrigada por estar acompanhando, tá? A Elizabeth falou que maravilhoso, Leandro. Ah, brigadão. Que bom que você gostou, Elizabeth. Fico bem feliz de ler, tá? A Bel mandou um boa tarde aqui. E em seguida ela comentou aqui. Assistiu a live, né? Super recomenda. Não, gente, foi uma live bem interessante mesmo. Eu mostrei o Recruiter para quem não conhece, para quem não tem ideia de como a gente utiliza. É bem legal, é uma live bem interessante. Vale a pena vocês verem sim. E que bom que você gostou, tá, Bel? Obrigado.
O Magno, você comentou aqui sala técnica, eu não entendi de fato o que você quis dizer. Não sei se é uma palavra-chave ou não, mas provavelmente não, eu afirmando, né? Mas pode ser que sim, tá? Eu não sei, assim, fora de contexto, eu não sei dizer o que é, não. Ah, Leandro, qual a sua orientação para o profissional com perfil generalista? No sentido de criar né, o perfil do LinkedIn, vou falar para você uma coisa. Eu já fui generalista e eu decidi, né, seguir por um caminho. Então, tem opções, né? Você tem que desenhar o teu perfil de acordo com o teu objetivo. Né? Se você quer ser generalista, você pode deixar um perfil generalista. Né? Não tem problema você colocar lá no título, recursos humanos, recrutamento e seleção, departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento, porque de fato tem muita gente generalista sim. Né? Mas aí você tem que alinhar com o teu objetivo profissional. Né? Nem sempre você ser generalista, você vai saber tudo de fato. Você vai ter algum que você se identifica, outro mais. Mas você precisa alinhar, né, o teu com o que você quer. Assim, naquele momento, com o teu objetivo profissional. Eu sempre digo, o perfil teu é construído de acordo com o teu objetivo profissional, como você quer ser visto. Então é isso. Se eu não respondi, comenta aqui que a gente continua o assunto, tá? O Fábio comenta aqui, ajudou muito. Que bom, Fábio. Muito bom ler esse feedback. A Elizabeth trouxe uma dúvida aqui. Leandro, e sobre poder ter descrições de 2 vagas? Relacionamento e atendimento e recursos humanos. Isso eu não. Me corrija se eu estiver errado nos comentários, mas eu acho que você quis dizer aqui que você tem competências para atuar como, né, com relacionamento e atendimento e competências para atuar com recursos humanos, é isso? Se for, né, a gente sabe que isso pode acontecer, né, de um profissional conseguir atuar ali em 2 áreas diferentes, mas o que você precisa ter em mente, né, que o teu perfil, ele precisa estar preparado com aquela que você, de fato, tem mais intimidade, né, gosta mais. Por que eu falo isso? Porque são áreas diferentes, se a gente parar para pensar, né. Uma você vai ter mais identificação, só que nada impede que você se candidate para outras vagas também. Mas aí, quando você se candidata para uma vaga de recursos humanos, é um currículo, né, uma outra forma. Se você está preenchendo um software de recrutamento e seleção, é uma forma que você vai colocar. Se você se cadastra para recursos humanos, é outra forma. Eu sempre fiz dessa forma, tá? De ter um currículo para cada área não, mas para cada cargo, de repente, ou área, de fato, que eu quisesse atuar. Então é isso, tá? É que daí, pensa assim, eu tô olhando no seu LinkedIn, daí eu vejo ali que você sinalizou recursos humanos, mas eu vejo que você tem competências de atendimento e relacionamento, né, com clientes que for. Beleza, né, mas eu tô procurando a pessoa de recursos humanos, por exemplo. Mas se eu, né, vejo que você tem... Eu tô procurando alguém de atendimento e eu vejo que você tem recursos humanos também, legal, assim. Vai depender muito do momento, sabe? Do que você... Não adianta... e eu sempre falo isso também. Não adianta sair atirando para todo lado, assim. Não tô falando que você faz, tá, Elizabeth? Mas é um alerta que eu deixo aqui, né? Eu já tive vivências com treinamento e desenvolvimento, mas nem por isso eu posso trabalhar nessa área, percebe? Ter vivências, mesmo, né, poucas ali, não me faz um profissional da área de treinamento e desenvolvimento. Então a gente tem que ter isso em mente, né? A gente teve poucas vivências ali, não quer dizer que a gente é daquela área. E isso é uma coisa que eu, né, não reprovo, mas de fato, não, reprovo sim, gente, eu ia falar outra palavra, mas a gente reprova no processo seletivo porque a pessoa tem uma vivência pequena ali, né, e aí a gente precisa de alguém muito forte naquilo. Isso aconteceu esses tempos que eu precisava de alguém muito forte no financeiro, e aí chegou algumas pessoas que era mais administrativo ali, né, arquivar documentos, essas coisas assim, a gente precisava de alguém forte no financeiro ali, tinha algumas especificações que eu não lembro agora. E aí não fazia sentido, mas aí a pessoa fala, mas como que você me reprovou se eu tô no perfil? Peraí, você não tá. O perfil pedia muito claro alguém do financeiro, entende? Então, assim, se é financeiro, eu quero alguém com aquelas competências. Se você, né, vivem outras vivências, mas tem aquelas competências muito fortes, beleza. Se não, vai fazer sentido, né? Você teve uma vivência muito pouca numa coisa que eu preciso muito.
eu acho que era contas a pagar e receber, né? As pessoas não tinham a vivência, e é isso, né? Então, você precisa ser muito assertivo, né? Nesse sentido, assim, eu sempre falo. E aí, volta, né? Vou puxar de novo. Aí vocês querem feedback né, dessa etapa, desse... Não tem como, gente, a gente, ser humano, não dá para dar esse tipo de feedback, né? Então, é isso, né? Vocês têm que também ter empatia com a gente, eu sempre falo isso. Eu sempre puxo muito para os dois lados, né? Para candidato, para recrutadores. Então, assim, porque eu vivo os dois lados, já vivi os dois lados, vivo, enfim. Mas eu acho que, né, a gente também tem que ter algumas coisas muito claras, né? Não adianta eu começar a mandar currículo fora do perfil e achar que eu mereço um feedback. Você não vai receber, provavelmente, porque não está no perfil. Né? Então é isso. E aí, quando recebe um feedback geral, fala, eu queria um feedback específico, mas, né, ok, não tem nem como, né? Pelo amor de Deus, a gente nem conversou, nem faz sentido, assim. Então vocês têm que ter essa visão, assim, né? Como eu falei, se a vaga pede conciliação ali, né? Acho que é isso. Era conciliação? Acho que é, não lembro. E aí, né? Você não tem, ou você tem muito básico. Não vai fazer sentido, né? Principalmente se a gente está falando de uma vaga plena e sênior, mas é isso, gente, que eu queria falar para vocês, tá? O Fábio, né? Escolaridade e línguas. Na filtragem dos recrutadores, qual o peso? Ou vocês vão primeiro nas competências da vaga? Ó, depende, né? Algumas profissões, elas exigem o superior completo, né? E aí, por exemplo, né? Se a gente está falando, eu preciso de um engenheiro com CREA, né? Então, não tem como eu fugir disso, nos filtros eu posso colocar ali. Caso contrário, se for uma profissão que não tem uma formação ou algo esperado, não necessariamente, né? Mas se você tem a escolaridade, claro, você tem que manter atualizado, lembra que eu falei lá atrás. Línguas importa quando a gente está contratando um profissional que precisa falar inglês. Então daí a gente precisa sim. Tá? A gente utiliza no filtro lá de competências. A gente vai, né? A gente olha o perfil inteiro, tá? Normalmente, pela ordem, a gente começa por cima ali, né? A gente não vai lá de baixo para cima, a gente começa ali, né? Ver primeiras fotos, enfim. E aí vai descendo, né? Título, resumo, experiências e as competências. Então, e aí, dependendo, né? Se a gente colocar os filtros lá, se não tiver no teu perfil, não vai aparecer para mim, mas isso é outra história. E é isso, assim, a gente olha de geral, porque tem que estar no perfil que a gente espera para a vaga, tá? Então, isso é bem importante. Eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso, tá? Se eu entendi certo, né? Mas vai depender muito, tá? Da vaga, o que ela exige, o que ela não exige, mas tem peso sim. Não necessariamente na faculdade em si, a instituição, mas no meu caso, tá, gente? Tô falando as minhas experiências, mas se precisar de uma formação, tem que ter, não tem para onde fugir. É lei. A gente não vai contra as leis, tá? Vamos ver aqui. O Victor, né? Um abraço, Victor. A gente fala todo dia, praticamente, no WhatsApp. Um grande... legal eu falar isso aqui. Eu falei ali de networking, né? Ele foi uma pessoa que eu conheci através do LinkedIn. A gente conversa muito, troca muitas ideias, né? Enfim, ele trabalha com recrutamento também. Então, a gente sempre tem coisas para conversar. E é isso, que provavelmente um profissional que eu não conheceria se não fosse o LinkedIn, porque pensa, ele está em São Paulo, se estou certo, provavelmente eu acho, né? Ele tá em São Paulo e eu tô aqui no Paraná, então a gente não se esbarraria. Muito difícil. Mas ele comentou aqui, importantíssimo, atirar para todos os lados pode demonstrar desespero e fechar as portas. Eu concordo. E eu vou falar por quê, assim, ó, porque principalmente, né, a gente tá olhando ali, vai se candidatar, tem profissionais que vão se candidatando em várias vagas que não tem nada a ver, né? E aí eu começo a observar aquele profissional, né? Nossa, ele tá tirando. O que ele quer, né? A gente não sabe também, né? Então isso é bem, bem importante, né? Pode, de fato, demonstra, ó, dicção é boa, demonstra desespero e fecha as portas, né? O Victor comentou aqui, ele é de São Paulo, capital. Tá vendo, gente? Então provavelmente a gente não se conheceria se não fosse isso, né? Obrigada.
Ótimo, Leandro, a minha reflexão. Obrigado, Elizabeth. A gente fala, né? Eu sou muito sincero, de fato, nesse sentido, assim. A gente procura falar com jeito, mas a gente fala, né? A Elizabeth também comentou aqui, tem cargos que pedem ensino médio e tem o pós-MBA e graduação em pedagogia. Devo colocar pós para uma vaga de ensino médio? Ah, gente, é que assim, ó, não sei que vaga que você está falando, né? Aí, se você de fato quer a vaga. Mas a gente sabe que, de fato, que a vaga não, né? De fato, qual que é o teu objetivo. Mas assim, ó, a gente sabe, né, que isso acontece assim, como eu sempre falei, eu estou aqui para trazer os dois pontos, né? Eu já contratei para ensino que precisava só ensino médio e pessoas que tiveram graduação seguiram no processo. Então, não teve isso. O que você tem que pesar, assim, né? Se vale a pena para você, né? Tirar uma informação relevante e importante. Se faz sentido você tirar, né? E é isso, assim, né? Se pede só o ensino médio, você tem a mais, né? A gente chama de... Ah, eu esqueci a palavra, mas é tipo... Ou... super qualificada, uma pessoa super qualificada para alguma posição. Né? Isso acontece. Vai depender se você quer aquela vaga. E a gente sabe que existe essa questão, não vou contratar ela porque ela tem lá muito mais do que a vaga. Mas aí eu deixo outra reflexão, né? Será que vale a pena a gente se sujeitar a isso? Eu sei que a situação é complicada, mas será que vale a pena a gente se sujeitar a isso? Né? Então fica aqui o que eu acho, assim. Não vou dizer para você, tira, deixa, né? Mas eu acho que você pensa assim. A gente sabe que, como eu falei, a gente sabe que existe esse preconceito por parte de algumas pessoas que vão falar, não vou falar com ela porque ela tem isso, 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 isso. Né? O que eu não concordo, mas a gente sabe que existe. Mas ao mesmo tempo também eu te deixo a reflexão, né? Será que vale a pena você se candidatar a esses cargos assim, né? Se for algo que você quer e você vê, pode ser que esteja me atrapalhando. Eu nunca tirei, de fato, assim, né? Nunca tirei. Então, é isso, assim. Eu sempre deixo, assim, mas eu procuro deixar os que, os que são relevantes para a posição. Gente, é igual eu falo, né? Se eu tenho uma graduação, eu vou fazer o quê? Eu tenho, né? E se eu tenho uma pós também, mas eu sempre procuro deixar ali o que é mais relevante para o objetivo, né? E aí, se a pessoa não te seleciona por isso, você já vai sentir o porquê, né? Que talvez não faz sentido você estar naquela empresa, percebe? Né? Então, eu sempre falo isso, né? Se a gente é barrado ali logo na entrada, logo não é nem chamado para entrevista por algum motivo assim, gente, já mostra que talvez não é o melhor lugar para a gente estar, sabe? Porque já vem com, de certa forma, um preconceito ali que não faz sentido, né? Não sei se eu te respondi, Elizabeth, mas eu gosto de trazer essas reflexões, assim, para pensar, sabe? Porque eu acho que a carreira da gente é tão importante para a gente se sujeitar a algumas coisas, tá? O Fábio comentou, sou da área de logística, tem várias vagas de várias empresas. Não tem problema em me candidatar em todas elas, sabendo que faz parte dos requisitos pedidos. Se você tem os requisitos, não tem problema, né? A gente está falando aqui de empresas diferentes. É claro que tem algumas que pertencem ao mesmo grupo, né? Às vezes são vagas muito parecidas, mas não tem problema não, tá? Você pode se candidatar sim, tá? Desde que você seja o perfil e tudo mais. O que eu tô falando é assim, ó, na mesma empresa, vagas muito diferentes, você tá disparando no teu currículo, assim. Isso vai te atrapalhar, provavelmente. Pode te atrapalhar, tá? Então é isso. Acredito que eu te respondi, né? Você estava pesquisando. Não tem problema, até porque a gente está procurando trabalho. Então, a Elizabeth falou, sim, você tem razão. Obrigada. Mas é mais eu quero que você ensinar as pessoas a verem o outro lado que às vezes a gente não vê, tá? Mas acredito que é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. Se tiver, pode deixar aqui. Eu acho que eu falei o que eu precisava, trouxe as informações que eu precisava. E é isso, gente. Acho que não tem, né? Não vejo mais dúvidas aqui. Quero agradecer por vocês terem me acompanhado e a gente se vê. E até uma próxima, tá? Um abraço.